Ibovespa sobe 2,5%, alcançando o patamar de 122 mil pontos, com os dados da inflação americana vindo dentro do esperado pelo mercado, uma forte reação positiva, e eu sempre falo para vocês, é possível sabermos a trajetória do Ibov no curto e médio prazo. Muito importante a gente se ater ao nosso círculo de competência, selecionando excelentes empresas a preços descontados e acumulando um número de ações a longo prazo. Por quê? Porque no longo prazo as boas empresas apresentam lucros crescentes e parte desses lucros vão ser repassado para os acionistas na forma de dividendos. Isso vai se transformar num fluxo crescente de proventos a longo prazo. Essa é a matriz da nossa estratégia aqui. E seguindo a solicitação do clube de membros, nós vamos trazer a análise de 3 ações fora do radar. Falando um pouco de Bradespar, uma das empresas hoje mais descontadas da Bolsa, uma empresa na qual você consegue comprar as ações da Vale com desconto potencial de quase 30% frente ao valor intrínseco. Nós temos aqui também as ações da PetroRecôncavo, uma small cap muito eficiente no setor onde atua, que tem distribuído excelentes dividendos para os seus investidores. E por fim, nós vamos abordar a Kepler Weber, uma empresa ligada ao agronegócio que trabalha com a construção de silos. Acaba sendo um ponto muito estratégico para o desenvolvimento do agronegócio e a capacidade também de armazenagem das principais commodities agrícolas. E confesso para vocês que essa ação está com indicadores fundamentalistas muito interessantes. Tudo isso a gente vai abordar nesse vídeo. Lembrando que nada nesse vídeo se trata de uma recomendação de investimentos. Se eu te ajudar com as informações contidas aqui, eu peço que você fortaleça o nosso trabalho, deixando um comentário e também a sua inscrição. Isso é importante para nós. Bora pro vídeo. Começando pelas ações da Bradespar, a BRAP4 hoje negociada a R$ 16,04. Nós temos aqui uma holding que atua exclusivamente no investimento nas ações da Vale, né? Então, quando você compra a Bradespar, você está comprando o Vale com desconto de quase 30%. Na cotação atual, vejam vocês que a Bradespar hoje vem sendo negociada a múltiplos de valuation muito descontados, galera. Um PL de 3,4 vezes e um P sobre VP de 0,74. Enquanto isso, entregou um dividend yield de 14,4%. A gente compara aqui de forma superficial com as ações da Vale. Os indicadores de valuation da Vale também apontam para uma ação bastante descontada. Um preço-lucro de 4,9 vezes e um dividend yield de 10%. Mas olhando, é claro, para a Bradespar, a gente percebe que esse desconto é muito maior, tanto em termos de múltiplo quanto em termos de dividendos distribuídos. Lembrando que a Bradespar hoje trabalha sem dívida, uma empresa que tem sim um earnings yield muito interessante, né? Lucro por ação entregue nos últimos 12 meses, estamos falando de um earnings yield de 28%, talvez um dos maiores hoje negociados em bolsa. Vejam que a companhia tem uma rentabilidade interessante, entregando um ROI de 21% e um ROIC de 20%. Entretanto, apesar de parecer uma companhia muito descontada, nós temos também alguns riscos no radar. Nós temos um relatório recente da XP Investimentos que tem recomendação neutra para as ações da Bradespar, entretanto um preço-alvo na casa dos R$ 20,80, que nos daria um potencial de upside de quase 30%, fora os excelentes dividendos que a Bradespar tem distribuído, né? Pessoal, e nós temos 2 pontos de risco com essa ação. É claro que todo esse desconto potencial ele não vem de graça. O primeiro risco aqui é justamente que o investimento na Vale ele está relacionado à recuperação da demanda chinesa. Então a China vem tentando implementar medidas para retomar o crescimento econômico, e vocês sabem que 60% da demanda da Vale está atrelada à economia chinesa. E como estamos falando de elementos macroeconômicos, é algo bastante difícil prever a médio e longo prazo, bem diferente de uma empresa de saneamento ou setor elétrico, que tem uma demanda constante e crescente. Então aqui você toma um risco maior em função de um potencial retorno maior também. Lembrando que estamos falando de uma ação cíclica. O segundo ponto, e talvez esse seja o principal ponto de risco, é a ação indenizatória movida contra a Bradespar pela Litel Participações, que cobra da empresa o montante de 1,4 bilhões de reais, o equivalente a uma perda potencial de R$ 3,56 por ação. E me parece que esse valor não está provisionado pela empresa. Então esse é o fator fundamental que você tem que avaliar se vai querer tomar um risco para ter um desconto maior. E não tem como fugir muito disso. Aqui você tem um risco maior com as ações da Bradespar, entretanto tem também um desconto muito maior e dividendos mais elevados. Hoje, se fosse para casamento, né, realmente para longuíssimo prazo, eu olharia mais para as ações da Vale. Apesar de estarem um pouco mais caras que a Bradespar, elas também trabalham com menos risco para aquele investidor que tem viés previdenciário. Agora vamos falar de uma ação que tem chamado muito a minha atenção nos últimos trimestres. A empresa tem entregado resultados sólidos e apresentado também um forte crescimento de produtividade nas suas operações. Galera, vejam só esse gráfico de crescimento da produção da PetroRecôncavo de 2019 até o ano de 2024. Então, um crescimento contínuo na produção de óleo e gás.
E uma empresa que tem entregado um dividend yield gigantesco, estamos falando aqui de 16% de retorno só na forma de dividendos para os acionistas dessa empresa. Atualmente, olhando os indicadores fundamentalistas, nós temos a PetroRecôncavo negociada a um PL de 8,4 vezes e um P sobre VP de 1,09. Pessoal, ponto importante, indicadores de rentabilidade, um ROI de 12,9% e um ROIC de 10,9%. Vejam que houve uma leve retração em 2024 desse ROIC, lembrando que estamos falando aqui de uma empresa cíclica que trabalha também com ganho de margem a longo prazo. E aqui é um modelo de negócios que tem se mostrado muito lucrativo aqui no Brasil. Essas petroleiras de pequeno porte acabam comprando campos maduros da Petrobras, campos que a Petrobras já não tem mais interesse, realizam toda uma reestruturação desses campos, mudando toda a parte operacional, modernizando reservatórios, trazendo novas sondas e serviços e maximizando a produtividade desses campos. E a gente vê que a PetroRecôncavo tem sim conseguido gerar valor, entregando não só um forte ganho de produtividade, como também receitas e lucros crescentes. Ponto de atenção interessante é que nós temos vários fundos de investimento comprados nas ações da PetroRecôncavo que enxergam essa ação como uma small cap de oportunidade. Vem trabalhando também com bom controle dos seus custos e despesas operacionais, que tem se traduzido em lucros crescentes a médio e longo prazo. Nós temos aqui uma taxa composta de crescimento dos lucros e receitas superior a 50%. Então, desde que a empresa continue realizando esse bom trabalho, com controle da eficiência operacional e também entregando o crescimento de margens, é uma empresa que pode sim surpreender a longo prazo, não só com crescimento, mas também com bons dividendos. Então, uma das poucas empresas que consegue aliar essas duas características, forte crescimento projetado aliado a um bom payout na forma de proventos. Atualmente nós temos 12 analistas cobrindo as ações da PetroRecôncavo e 10 deles recomendam compra nos papéis, com preço-alvo médio na casa dos R$ 25,00, então um excelente potencial de upside, uma vez que a ação hoje custa R$ 16,98 e é uma empresa que tem entregado excelentes dividendos, mais uma vez uma empresa que consegue aliar duas coisas que o pequeno investidor busca bastante a longo prazo: crescimento projetado dos lucros e dividendos crescentes também. Agora vamos falar de uma empresa que tem assumido uma posição de liderança no setor onde atua. Sem dúvidas, a Kepler Weber tem especializado bastante a sua produção de silos de armazenagem. Então, além de produzir os silos que são sim o carro-chefe da empresa, ela tem um portfólio bastante especializado voltado para o agronegócio, com silos, transportadoras, elevadores, máquinas de limpeza, tubulações, tudo isso incorporado ao seu processo de construção, envolvido nas suas 3 fábricas que são estrategicamente localizadas bem próximo dos polos agroindustriais aqui do Brasil. Pessoal, um ponto importante é que atualmente a Kepler Weber é líder do pós-colheita na América Latina, então assumindo aqui uma posição de liderança e uma empresa que tem entregado sim excelentes resultados. Por ser uma empresa fortemente ligada à demanda do agronegócio, ela vai ter também a sua característica cíclica. Então, quando as commodities estiverem bombando, haverá uma demanda muito maior pela produção e instalação de silos. Agora que nós estamos vivendo um cenário de intempéries climáticas, com menor produção do agro e até mesmo uma queda no preço das principais commodities, como o milho e a soja, haverá também uma menor demanda para silos de armazenagem. E é isso que nós estamos vendo com a retração dos lucros em 2023 e em 2024. Primeiramente, nós estamos falando aqui de uma small cap com valor de mercado de apenas 1,7 bilhões de reais. Vejam que é uma empresa caixa líquido, ou seja, ela tem muito mais caixa do que dívida. Outro ponto interessante é que a empresa vem sendo negociada a um PL de 6,8 vezes e entregou um dividend yield de quase 9% nos últimos 12 meses. O mercado paga um prêmio para ser sócio dessa empresa, uma vez que nós temos aqui um P sobre VP de 2,29. Galera, vejam que a empresa tem entregado excelentes indicadores de rentabilidade. Estamos falando aqui de um retorno sobre o patrimônio líquido de 33% e um retorno sobre o capital investido de 22,6%, uma margem líquida de 15,27%. Vejam que nos últimos 2 anos essa margem líquida desidratou um pouquinho, mas ainda uma margem bem acima de 10%. Um forte crescimento de receitas e lucros nos últimos 5 anos. Então, mais uma vez, empresa cíclica, ela traz sim um pouco mais de risco para sua carteira, mas também um potencial de retorno muito maior. Vejam que quem comprou a Kepler Weber lá atrás, em 2019 e 2020, surfou a alta das commodities e essa ação entregou um retorno acumulado de 200% em 5 anos. Então aqui o investidor tomou um pouquinho mais de risco, mas teve também uma rentabilidade bem acima da média nesse período, período no qual a bolsa ficou totalmente lateralizada. Um dos principais destaques do resultado do terceiro trimestre de 2024, nós tivemos um resultado praticamente estável na comparação com o terceiro trimestre de 2023, uma alta de 8,2% na receita, um lucro líquido ajustado em linha na casa dos 61 milhões
operações. Tivemos aqui uma margem líquida ajustada de 13,9%, então desidratou 1,2%, e uma margem EBITDA ajustada de 22,2%. Então me parece uma empresa bem redonda, está fazendo um bom controle das despesas operacionais, mesmo diante desse cenário estressado no agronegócio. A empresa está conseguindo entregar resultados estáveis. Me parece uma empresa interessante para a carteira de dividendos de longo prazo, com a média de payout de 41%. Vejam que teve anos em que ela pagou 60% do lucro, 47% do lucro. Então, quando a empresa pegar um céu de brigadeiro junto ao agronegócio, você pode ter sim um dividendo muito acima da média com as ações da Kepler Weber. Não me parece uma empresa que está de graça, principalmente quando a gente compara com o setor financeiro. O setor bancário está muito mais barato hoje, mas é sim uma empresa que poderia casar com a carteira de investimentos de longo prazo. Atualmente nós temos 2 analistas cobrindo as ações da Kepler, todos 2 recomendam compra nos papéis com preço-alvo médio na casa dos R$14. Então, segundo esses 2 analistas, teríamos um potencial de upside de 45%, uma empresa muito interessante. O que brilha mais aqui, sem dúvida, são os indicadores de rentabilidade, um ROI muito elevado e um ROIC muito elevado também, e uma empresa para acompanhar de perto. Me parece relativamente descontada, uma empresa que trabalha sem dívidas, pelo contrário, tem um caixa líquido aqui, então poderia sim compor uma carteira com foco em dividendos a longo prazo. Lembrando sempre que nada nesse canal se trata de recomendação de investimentos. E se você quer participar do processo decisório para escolher as análises de quarta-feira aqui no canal, te convido também a assinar o nosso clube de membros por apenas R$ 4,99. A gente faz uma votação semanal no WhatsApp para atualização das análises das ações escolhidas pelos membros do canal. Então fica aí o convite, uma forma também de você ajudar o meu projeto a crescer aqui na internet. Para você que ficou comigo até aqui, meu muito obrigado e até o próximo vídeo.